Então, a primeira epístola de João, e nós começaremos aqui com o autor desta carta. Se os irmãos já leram esta epístola, eu prometo a vocês que vocês não vão gastar mais do que 13 minutos para ler essa carta, uma carta bem curta mesmo. Vocês devem ter percebido alguma semelhança com o texto de João, com outro livro das Escrituras que vocês já leram. Observe no versículo 1, como que João ele inicia a sua carta. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunhos e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então veja, nesse comecinho, João ele já começa dizendo o que era desde o princípio, ele fala a respeito do verbo da vida, que em outro lugar, no Novo Testamento, nós encontramos esse tipo de escrita, esse tipo de menção a respeito de Jesus Cristo. O Evangelho de João. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nós vemos ali no início da narrativa de João. Então, quando nós olhamos para o Evangelho de João, e voltamos aqui para essa epístola, nós podemos aqui dizer, com uma certa certeza, que o autor desta carta foi o apóstolo João. Você fala, ué pastor, mas por que você está falando que o autor é João, se o próprio título aqui dessa epístola está na primeira carta de João? Bom, se vocês se lembram das epístolas paulinas, por exemplo, como que Paulo sempre começa as suas cartas? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, para a igreja que se encontra em tal lugar. Agora, quando você lê toda essa primeira carta, você não vai encontrar em nenhum lugar uma identificação de quem está escrevendo. Veja, aqui no começo da carta ele já começa dizendo o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. Não há uma identificação de quem fez a escrita. Se você vai para a segunda epístola, você vai notar que no versículo 1, ele inicia da seguinte maneira: o presbítero, a senhora eleita. A única identificação que nós temos aqui na segunda carta, que nós atribuímos a João, é deste o presbítero. Então, como que nós podemos identificar o autor dessa carta? Pela comparação dos temas que são desenvolvidos no Evangelho de João, nós podemos dizer com certeza que estas três cartas são atribuídas ao apóstolo João, pela similaridade. Se vocês se lembram bem de como o Evangelho de João finaliza, João, no final do seu evangelho, no capítulo 20, no versículo 31, ele dá um propósito, uma razão dele ter escrevido aquelas palavras. Ele disse, olha, esses sinais foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida no seu nome. Então, no final do Evangelho de João, ele coloca ali um propósito evangelístico de apresentar os sinais realizados por Jesus. Foram 7 sinais ali realizados para mostrar que Jesus Cristo é o Messias e para que as pessoas, crendo que Jesus é o Messias, tivessem a vida eterna. Da mesma maneira, na epístola de João, abra lá no capítulo 5 de 1 João e veja no versículo 13 o que a palavra de Deus diz. João vai dar a razão pela qual ele escreveu esta carta. Ele diz, estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Bom, diferentemente do Evangelho de João, que ele está escrevendo com esse propósito evangelístico, aqui na epístola de João, João está escrevendo para pessoas que criam no nome de Jesus Cristo, que criam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E a razão pela qual ele escreve é para que aquelas pessoas soubessem que elas tinham ou que elas têm a vida eterna. Então, quando nós fazemos essa comparação, tanto com a maneira como João inicia o seu evangelho, quanto com a maneira como João finaliza o seu evangelho, e comparamos com essa primeira carta, nós vemos a similaridade e podemos afirmar que o estilo, a fraseologia, o conteúdo desta primeira epístola é do mesmo autor que escreveu o Evangelho de João.
E embora não haja essa identificação explícita de quem foi o autor, nós podemos dizer que, da mesma maneira que o Evangelho de João não explicita quem é o seu autor, podemos dizer que o João que escreveu é o João, filho de Zebedeu, o que escreveu o Evangelho, que escreveu o Apocalipse e que escreveu estas cartas. No decorrer da história da igreja e também no estudo desta epístola, houve propostas alternativas. Então, muitos estudiosos hoje não dizem que foi João que escreveu, contrário às evidências claras das Escrituras, e atribuem a um discípulo muito conhecido na época, no primeiro século do cristianismo, que era conhecido como João o presbítero. E também uma outra atribuição é a João Marcos, aquele que acompanhou Paulo e Barnabé nas suas viagens e depois seguiu viagem unicamente com Barnabé. Mas quando nós olhamos esses pontos que já foram apresentados, nós podemos dizer com certeza que não se trata nem de João o presbítero, um desconhecido, e nem também de João Marcos, mas de João, filho de Zebedeu, o autor do Evangelho e de Apocalipse. E no próprio início do versículo 1, que nós notamos aqui, nós vemos que João está falando, o autor dessa carta, de coisas que ele testemunhou. Então, de coisas que ele viu, de que os olhos contemplaram, os ouvidos ouviram, as mãos apalparam, ou seja, de alguém que andou com Jesus Cristo. E esse João, qual que era o título que é dado a ele, e ele mesmo fala isso no seu evangelho, João era o discípulo amado. Era um daqueles que fazia parte do círculo interno de amizade de Jesus Cristo, aquele que reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Então este é o nosso autor desta carta. Qual a data e a circunstância da escrita dessa primeira carta? Quando nós lemos a carta de João, nós vemos que ele está escrevendo para combater um erro. Ele está escrevendo para combater um erro que tem a ver com a compreensão que as pessoas tinham a respeito de Jesus Cristo. Então, nós veremos aqui no decorrer dessa carta que ele está combatendo uma falsa doutrina que negava que Jesus Cristo havia encarnado, que Jesus Cristo havia assumido a forma humana, encarnado, tendo um corpo real, e este falso ensino negava a realidade da encarnação. Então eram pessoas que haviam se infiltrado dentro da igreja, e uma das coisas que elas negavam a realidade da encarnação de Cristo Jesus. E ora, quando nós olhamos para as doutrinas da fé cristã, nós não diremos que uma pessoa ela é um herege, por exemplo, se ela crê que o reinado de 1000 anos, o reinado milenar, é algo que acontecerá no futuro. Então, nós não cremos dessa maneira, nós cremos que o reinado milenar é algo que nós já estamos vivenciando, mas nós temos diversos irmãos nossos que possuem uma visão a respeito das últimas coisas que é distinta. Porém, nós não chamamos essas pessoas de hereges por conta disso. Nós não atribuímos a essas pessoas ao erro por pensarem dessa maneira, mas se tem uma doutrina que ela é central para o cristianismo, são as doutrinas que dizem respeito a Cristo Jesus, a cristologia. E uma doutrina que é central e cara para o cristianismo é a doutrina da encarnação e da ressurreição do corpo. E por que ela é tão central? Porque a encarnação diz respeito àquilo que Jesus Cristo fez em nosso lugar, nos representando, experimentando a morte que nós deveríamos ter sofrido, e Ele também experimentou a ressurreição do corpo, que nós experimentaremos no último dia, quando Ele retornar. Então, a doutrina da encarnação é algo central, e esses falsos mestres, eles estavam negando a realidade de que Cristo, Ele havia encarnado. Mas o que eles estavam dizendo de maneira específica? Essa doutrina, ela dizia que Jesus Cristo, ele só parecia ser um homem. Então, Jesus Cristo era como, por isso dessa imagem que parece um fantasma ali, representando Jesus no slide, mas Jesus Cristo, ele parecia apenas ele ter um corpo, ele não tinha um corpo, e ele apenas pareceu ter morrido na cruz.
Então, uma das vertentes desse falso ensino dizia que Jesus Cristo, o Espírito, ele assumiu o corpo humano de Jesus no batismo, e quando chegou no momento da crucificação, ele deixou o corpo humano, quem morreu ali não foi a pessoa de Jesus Cristo. Então, essa doutrina era uma doutrina herética, era uma doutrina falsa, mas que era muito presente naqueles dias. Então, no segundo século e no início do primeiro século do cristianismo, nós vemos que um falso ensino que surgiu no meio da igreja foi o ensino do gnosticismo. E no gnosticismo havia uma certa negação da importância daquilo que é material. Então, os gnósticos, eles valorizavam apenas aquilo que eles diziam que era espiritual, mas aquilo que era corpóreo, aquilo que era material, não deveria ter atenção nenhuma. E este falso ensino também, ele dizia, o nome gnosticismo vem da palavra gnose, que está relacionada com a palavra conhecimento. Eles diziam que os verdadeiros, aqueles que eram salvos, eram aquelas pessoas que possuíam o segredo, o conhecimento secreto que somente os que participavam daquela seita conheciam. Então, o conhecimento não era uma coisa que todas as pessoas possuíam, mas era reservado apenas para um grupo seleto daqueles que faziam parte e recebiam aquela gnose. O texto de João, ele diferentemente de em outras cartas, as cartas de Paulo, tudo, não há uma identificação clara de quem eram esses falsos mestres, mas o que é claramente apresentado é o erro e a negação da pessoa de Cristo Jesus. E essa doutrina, este erro, essa heresia, que dizia que Jesus Cristo apenas parecia ter uma forma humana, ela ficou conhecida no decorrer da história da igreja como o docetismo. Então, o docetismo era uma heresia cristológica, uma heresia a respeito da pessoa de Cristo, que negava a encarnação de Cristo Jesus, e dizia apenas que ele parecia ter um corpo, quando na verdade não era nada disso que havia acontecido. Então, o João está escrevendo esta sua carta, muito provável para as igrejas, das mesmas igrejas que nós vemos no livro do Apocalipse, as igrejas que se situavam hoje no que é conhecido como a região da Turquia. Então João, ele escreve, não está escrevendo para uma igreja em específico, mas está escrevendo para a igreja daquela região, porque elas estavam enfrentando esse problema, esse erro doutrinário que tinha implicações que não eram apenas cognitivas e teóricas a respeito da vida, mas elas tinham implicação para a maneira como as pessoas viviam no seu dia a dia. Porque pense, o pensamento correto a respeito de Cristo Jesus, uma teologia correta a respeito de Cristo Jesus, a respeito de qualquer coisa das Escrituras, ela deve ter um desdobramento prático na nossa vida. Então, a maneira como nós vivemos, ela deve evidenciar a doutrina correta que nós afirmamos ter. E nós vemos aqui que estes falsos mestres, com esse seu ensino que negava a importância daquilo que era corpóreo, daquilo que era material, eles pouco se importavam com a maneira como eles viviam a vida. Então o pecado não era coisa muito importante, porque isso estava relacionado aos prazeres, às coisas carnais, e isso não tem muita importância. Eles estavam focando apenas naquilo que eles se diziam que eram espirituais, e isso estava sendo marcado na vida deles, por uma vida marcada por dissolução, como nós veremos. Então esta era a circunstância, e esta era a ameaça. Quando que João escreveu essas epístolas? Bom, a primeira consideração que nós devemos ter aqui, o Evangelho de João foi escrito por volta de 80, 90 depois de Cristo. Então, João foi o último apóstolo a morrer, ele foi o último que não morreu martirizado, nada. Nós vemos que o seu Evangelho é o Evangelho mais tardio, e quando nós comparamos as cartas de João, a primeira epístola com o seu Evangelho, nós notamos algumas coisas particulares. Nós vemos que a carta, ela se refere de maneira breve a alguns temas que são desenvolvidos de uma maneira extensa no Evangelho de João.
Outra coisa, quando a gente lê o Evangelho de João, nós não percebemos em nenhum momento que João está lidando com uma heresia que negava a encarnação de Jesus. Então, o Evangelho de João, nós não percebemos este conflito com o docetismo, esta heresia que dizia apenas que Jesus parecia ter um corpo humano. Outra coisa que nós não percebemos também é que não há, diferentemente do Evangelho de João, nesta carta, nenhum conflito entre a comunidade de crentes e os judeus daquela época, diferentemente quando vemos isso no Evangelho de João. Então, por conta disso, nós podemos afirmar que esta carta de João foi escrita num período posterior ao da escrita do Evangelho. Outra coisa que nos dá a certeza a respeito disso é que em 110 depois de Cristo, ou seja, passado mais de um século depois da ressurreição de Cristo Jesus, nós vemos aqui que as cartas de alguns pais da igreja, nós vemos as cartas de Inácio e de Policarpo, elas tratavam com assuntos similares com aquilo que João está tratando. Então, na carta destes dois servos de Deus, nós vemos que eles estavam combatendo o erro do docetismo, mas fizeram isso de uma maneira muito mais extensa. Então, quando nós comparamos os assuntos que estão presentes no Evangelho de João e a escrita dos primeiros séculos da igreja, nós podemos dizer que esta carta foi escrita no período posterior ao Evangelho, então muito provavelmente entre 85 e 95 depois de Cristo. Mas qual foi o propósito para o qual João escreveu esta carta? Então, como nós já vimos aqui no início, o propósito que João ele deixa claro para nós é que ele está para combater os falsos mestres. Então, e os falsos mestres são como que lobos disfarçados em peles de ovelha. Então, o propósito que João coloca para nós era o de alertar os crentes sobre os falsos mestres que ensinavam que Cristo não tinha verdadeiramente vindo em carne e incentivar um estilo de vida apropriado para os seguidores de Cristo. Então, o propósito de João é um propósito duplo. De um lado, João está interessado a apresentar para aqueles crentes uma maneira deles identificarem esses falsos mestres. Então, de um lado, João está preocupado com a defesa da fé, está preocupado com o entendimento correto a respeito da palavra de Deus, e os crentes precisam ter compreensão como que você identifica um falso mestre. Então, o que há de característico neles para nós observarmos e estarmos atentos e não cairmos no seu falso ensino? Por outro lado, João também tem um propósito pedagógico, que é o de mostrar que a vida cristã, uma pessoa que diz que crê em Deus, a sua vida, ela deve demonstrar e evidenciar esta fé na sua vida. E talvez você deve estar se perguntando, mas quais são os critérios, né? Como que a gente faz isso? Ou melhor ainda, qual foi o método que João ele utilizou para identificar este falso ensino? Então, João ele vai apresentar, no decorrer da sua carta, um teste, vários testes, né? Então, são testes através dos quais você pode olhar tanto para a sua vida, como para a vida de alguém que se diz ser um mestre, mas está ensinando coisas erradas, heresias, e através destes 3 testes que João apresenta no decorrer da sua carta, nós podemos ter uma compreensão e saber, olha, será que eu sou um crente de verdade? Então, o que caracteriza um crente de verdade? Ou o que caracteriza um mestre, um pastor que está ensinando de acordo com a palavra de Deus a respeito de Cristo Jesus? Então, João ele vai apresentar 3 testes. Note, diferentemente das outras epístolas de João, onde você tem um desenvolvimento claro desse seu esboço, então esse teste que João vai apresentar para a gente, ele aparece de maneira repetida ao longo da carta. Então não é colocado de uma maneira sistemática, primeiramente o teste primeiro, o segundo, o terceiro, mas estes testes, para nós observarmos, eles são apresentados no decorrer de toda a carta, e João vai repetindo e nos trazendo essas informações. E que testes são esses? João vai apresentar um teste moral, um teste social e um outro teste doutrinário. Você deve estar perguntando, mas como assim teste moral?
Então, João ele vai nos dar critérios para apresentar ou avaliar a moralidade, dizendo que o ensino verdadeiro e uma vida cristã verdadeira, ela é caracterizada por uma vida de santidade. Então, a primeira coisa que João vai apresentar aqui para a gente, ele vai nos mostrar o quê? Que você quer perceber se você verdadeiramente está em Cristo, e se o ensino está assentado em Cristo, olhe para a maneira como você lida com o pecado. Então, o teste moral ele vai mostrar justamente a importância de se viver uma vida santa diante da presença de Deus. O teste social, ele diz respeito ao amor aos nossos irmãos. Nós não vemos isso descrito na carta, mas é muito provável que aqueles falsos mestres, por eles desprezarem aquilo que era material, eles também não se importavam, ou pouco se importavam, com as necessidades das pessoas que estavam próximos deles. Então, João vai mostrar aqui, olha, um teste, você quer perceber se você está em Cristo Jesus? Observe se você é uma pessoa que ama o seu irmão. Então, o segundo teste, esse teste social. E o teste que está relacionado com o grande problema, a heresia, é um teste doutrinário. E esse teste doutrinário, ele diz respeito ao quê? Você quer perceber se você crê em Cristo Jesus e se esse ensino é verdadeiro? Veja se o que está sendo dito a respeito da pessoa de Cristo é verdadeiro. Então, uma pessoa que está em Cristo Jesus e ensina conforme Cristo Jesus, é uma pessoa que ela tem uma compreensão correta a respeito da pessoa de Cristo. Veja, isso é muito importante para nós, porque muitas vezes nós podemos achar que, de maneira equivocada, é claro, que pouco importa a maneira como nós vivemos. Então Deus ele é gracioso, Deus ele perdoa os meus pecados, eu estou salvo para sempre, então pouco importa a maneira como eu vivo a minha vida. E há muitas pessoas que vivem uma vida que é marcada pelo mundanismo, e que você não percebe diferença nenhuma na vida dessa pessoa. Então o teste moral de uma vida santa é uma coisa que é importante para nós percebermos. Outra coisa também, nós vivemos em uma época que ela é muito marcada pelo individualismo. Então as pessoas vêm à igreja, mas elas não conhecem as necessidades dos irmãos, mas vivem aquele cristianismo que é eu e Jesus Cristo, eu e Deus. Eu não quero me saber de envolver com as outras pessoas. Então este teste social do amor ao próximo é algo que nós precisamos atentar. E este teste doutrinário, veja, você consegue listar o nome de falsos mestres que estão atuando hoje no Brasil? Se você pudesse listar assim, 3 pelo menos, você conseguiria? Viria à sua mente? Muitos de nós, às vezes viemos de um contexto em que o estudo da palavra de Deus, ele não era muito valorizado. Então, no imaginário popular do mundo evangélico no nosso Brasil, muitas pessoas têm uma compreensão de que o conhecimento doutrinário não é algo importante, ou até tem um entendimento equivocado de que o conhecimento doutrinário é um conhecimento que mata. Você já deve ter ouvido falar que assim, a letra mata, uma coisa que não tem nada a ver. O que está dizendo é a lei do Antigo Testamento, a lei de Deus. Então aquele que pecar, este morrerá. É isso que estava sendo relacionado lá, mas muitos de nós não valorizamos o conhecimento doutrinário, porque no nosso contexto, achamos que isso daí é uma coisa para pastor, para seminarista e no máximo para alguém se for professor da escola dominical. Mas João vai mostrar para nós que importa muito você saber corretamente quem Deus é e quem Jesus Cristo é. Na epístola, na primeira carta de João, João vai dizer de maneira clara 2 coisas a respeito de Deus, a respeito do ser de Deus, a respeito de quem Deus é. E isso que João vai dizer a respeito de Deus, deve ter um desdobramento na vida da pessoa. Por exemplo, no capítulo 1, João vai dizer que Deus é luz. Ele fala, olha, se Deus é luz, nós não podemos andar em trevas.
Se nós andamos nas trevas e dizemos que somos na luz, nós estamos fazendo de Deus mentiroso. Então, João diz aqui, olha, Deus ele é luz. E se Deus é luz, você tem de viver uma vida que é marcada por andar na luz e não andar nas trevas. Veja, o teste moral, o teste da vida santa. João vai dizer também, no capítulo 3, que Deus é amor. E por Deus ser amor, ele vai mostrar que Deus evidenciou o seu amor nos dando o seu Filho Jesus Cristo, e ele nos diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se Deus é amor, nós devemos amar o nosso próximo. Veja, o teste social, o teste do amor ao irmão. Então, aquilo que nós cremos a respeito de quem Deus é, João vai mostrar que deve ter uma implicação prática sobre a nossa vida. Então, há um desafio que eu coloco para você, durante a semana, leia a carta de João e busque identificar nessa carta o momento em que João está apresentando o teste moral. Então, o que João está dizendo a respeito nessa parte sobre a vida santa, o teste social sobre o amor ao irmão e o teste doutrinário, o que João está dizendo a respeito de Jesus Cristo. Porque em diversas partes, João vai estar dizendo para os seus escritores, nós sabemos tal coisa, portanto vivemos dessa maneira. Nós sabemos isso e isso deve ter uma implicação para a nossa vida. Então, essa daqui é uma chave para nós, ao lermos o Evangelho de João, identificarmos aquilo que ele está falando para nós, e esse será um método que ele utilizará para apresentar àqueles crentes um critério tanto para eles identificarem o falso ensino, como também um critério para eles determinarem como a vida deles deveria ser vivida. Será que eu estou vivendo uma vida cristã verdadeira mesmo? Será que eu passo no teste moral, no teste social e no teste doutrinário? Porque isso é algo fundamental que João apresenta para nós. Mas vamos para o prólogo, entrando no texto propriamente dito. O prólogo, na introdução dos versículos de 1 a 4, João, ele vai começar, como eu já disse no início da aula, de uma maneira diferente. Ele não está se apresentando, não apresenta os seus destinatários, mas ele já começa a falar sobre as coisas que ele considera central, coisas que ele desenvolverá na sua carta. E quais são essas coisas que João nos fala? Ele diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, e escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Quando você escutou, ou acompanhou na sua Bíblia, ou olhou no slide, não tem algumas palavras que João ele usa de maneira repetida aqui? Eu não sei se vocês perceberam, mas olha só o que João destaca nessa abertura. João ele dá uma ênfase que aquilo que ele está escrevendo para aqueles crentes, ele está escrevendo para que aqueles crentes tivessem comunhão com ele e comunhão com o Pai e com o Filho. E o que João enfatiza? Olha só o que ele diz, o que ouvimos, vimos, contemplamos, as nossas mãos apalparam, vimos e ouvimos. Veja, João ele está trazendo um destaque para as coisas relacionadas com aquilo que ele percebeu a respeito de Jesus Cristo através dos seus sentidos. Então ele está dizendo, olha, estes falsos mestres, eles estão dizendo por aí que Jesus Cristo apenas pareceu ter um corpo humano. Eles estão dizendo por aí que Jesus Cristo pareceu ter morrido na cruz, mas olha, eles estão equivocados, porque eu ouvi o que eu estou falando para vocês. Estes meus olhos, eles contemplaram a pessoa de Jesus Cristo. As minhas mãos apalparam Jesus. Veja, João ele está enfatizando na abertura dessa sua carta a corporeidade de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo era um homem sim, Jesus Cristo tinha um corpo e as minhas mãos apalparam, os meus ouvidos ouviram as suas palavras e os meus olhos contemplaram as coisas que ele fazia.
Então veja, no início dessa carta, João está escrevendo tudo isso. Olha, eu escrevo para que vocês tenham comunhão comigo, comunhão com o Pai e com o Filho, para que a nossa alegria seja completa. E o que eu estou escrevendo para vocês é aquilo que os meus olhos ouviram, os meus olhos viram, as minhas mãos apalparam e os meus ouvidos ouviram a respeito de Jesus Cristo. Então observe, no prólogo, João ele já dá esta grande ênfase de que Jesus Cristo é o Deus encarnado, que Jesus Cristo tinha um corpo, que o Filho de Deus era um ser humano que andou entre nós, e aquilo que ele testemunha, que ele testemunhará, diz respeito às coisas que ele experimentou a respeito de Jesus Cristo. Partindo para o prólogo, como eu disse, João ele não tem uma estrutura clara, mas a estrutura que eu vou seguir aqui, uma estrutura clara que eu digo, com uma progressão clara entre os tópicos, mas a estrutura que eu vou seguir e apresentar para os irmãos, que eu creio que ela é bem didática e representa o que nós encontramos aqui na carta, ela divide o Evangelho de João, depois do prólogo, em 3 exposições sobre a verdadeira comunhão salvífica com Deus. Então, a comunhão que o crente desfruta com Deus, uma pessoa que ela verdadeiramente é salva. E nesta primeira parte, que vai dos versículos 1, 2 até o 3, 12, João, ele primeiramente vai nos mostrar que a comunhão com Deus é demonstrada por reconhecer o pecado e a Cristo como a provisão pelo pecado. Bom, a partir do versículo 5, nós vemos aqui que João, ele vai começar e dizer, olha, a mensagem, versículo 5, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa: Deus é luz. Eu sempre comento para os irmãos que nas entrevistas de catecúmenos nós perguntamos para as pessoas, quem é Deus, quem é Jesus Cristo? E muitas vezes as pessoas não sabem dizer nada a respeito, ou dizem, olha, Deus ele é tudo, Deus é maravilhoso. João está aqui nesse começo, nos dando algo a respeito de Jesus. Então, da mesma maneira que ele fez a comparação entre trevas e luz no seu evangelho, aqui ele começa dizendo que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. O que João vai desenvolver aqui na sequência, ele vai dizer que, ora, se Deus ele é luz e nele não habita trevas nenhuma, nós devemos fazer o quê? Nós devemos andar na luz. Então João ele vem aqui, já logo no começo, ele vem a nos apresentar um teste moral, um teste da vida de santidade. E esse teste que ele vai apresentar dizendo, ele fala, olha, se dissemos, versículo 6, que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus está dizendo, se você é uma pessoa que é salva, que você reconhece que Deus é luz e está na luz, você não pode ser uma pessoa que lida de maneira indiferente com o pecado. Veja, João vai dizer aqui na sequência, que se nós dissemos no versículo 8, que nós não temos pecado, ele está dizendo que a gente se engana. O João não está dizendo aqui que um cristão ele nunca pecará. Porque ele fala, se você disser que não tem pecado, você está se enganando. Mas se você confessa os pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então veja, o que João ele está colocando para nós, ele vai seguir aqui até no capítulo 2, ele está mostrando que a maneira como nós vivemos a nossa vida, ela é um indicador, a maneira como nós lidamos com o pecado, se nós estamos ou não em Deus, se nós temos ou não uma verdadeira comunhão salvífica em Deus. Porque uma pessoa que tem comunhão com Deus, é uma pessoa que ela não está satisfeita com a presença do pecado na vida. Veja, todos nós pecamos vez por outra, mas se nós pecamos de maneira contínua, caímos sempre nas mesmas falhas, e não há em nós um entristecimento, um incômodo a respeito disso, é muito provável que nós não conhecemos a Deus, que nós estamos em trevas e estamos nos enganando estando dentro da igreja. E João traz aqui
esta realidade da luta que nós temos com o pecado, mas ele também diz, do começo do capítulo 2, ele vai dizer, meus irmãos, e como ele vai falar, meus filhinhos. Veja, a maneira como João está se direcionando aos crentes daquela igreja, João está se direcionando de maneira carinhosa para aqueles crentes. Igrejas que ele conhecia as pessoas, as igrejas ali da Ásia, na região da Turquia. E ele fala, essas coisas, meus filhinhos, eu escrevi para que vocês não pequem. Então veja, tudo que está na palavra de Deus, o que Deus coloca para nós, é para que nós venhamos viver uma vida que nós não venhamos cair em pecado. Mas aqui, o que nós devemos fazer se nós caímos em pecado? E ele fala, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Então veja, o que João vai dizer para nós, que olha, nós lidamos com a realidade do pecado, e nós pecaremos de uma vez por outra, mas quando nós pecamos, e essas coisas estão escritas aqui, olha, vocês sabem que Deus é luz, portanto andem na luz e não andem nas trevas, não andem no pecado. Se você pecar, saiba que há um advogado, e esse advogado que Jesus Cristo fala, ele é justo, ele é a propiciação pelos pecados. Então, se vocês se lembram do Antigo Testamento, no Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança nós tínhamos ali a vara de Arão, nós tínhamos também as cópias, as tábuas da lei, e sobre a tampa, tampando a Arca da Aliança, nós tínhamos ali a tampa com 2 anjos ali por cima, e aquela tampa era chamada tampa do propiciatório. E quando o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano para realizar expiação sobre os pecados, ele colocava sangue sobre a tampa do propiciatório, e aquilo era uma representação de que o sacrifício daquele animal que havia morrido, servia para o quê? Para aplacar a ira de Deus para com os pecados. Mas Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, com o seu sangue que foi derramado, é aquele que nos torna propícios a Deus, é aquele que nos torna aceitáveis a Deus, porque Ele foi o justo, aquele que morreu por nós. Então João, neste trecho, ele vai nos mostrar que a comunhão com Deus, ela é demonstrada por reconhecer o pecado e a Cristo como provisão pelo pecado. E nisso nós devemos parar e observar, e aplicar para a nossa vida esse teste. Como que nós temos lidado com o pecado? Porque o pecado é uma realidade, para enquanto nós estivermos vivendo essa vida, mas Jesus Cristo como advogado, aquele que intercede por nós, é a realidade que nos torna propícios a Deus, e tudo aquilo que nós precisamos fazer é o quê? Nos achegar a Ele. E João coloca, filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Na sequência do texto, João ele vai nos apresentar que a fé genuína, ela é discernida pelos testes da justiça e do amor. O teste da justiça é o teste da vida moral, e o teste do amor diz respeito à maneira como nós lidamos com o nosso próximo. E João vai aqui tratar com os seus leitores, com os destinatários da sua carta. Ele vai dizer no versículo 13, e nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. E que mandamento que João vai dizer? João ali a partir do versículo 7, ele vai falar, olha, eu estou escrevendo para vocês, versículo 6, nisso sabemos que estamos nele, quem diz que permanece nele, este deve andar assim como ele andou. Mas de que mandamento João está dizendo? Dos versículos 7 a 11, João ele vai dizer, olha, o mandamento que eu estou dizendo aqui para vocês, não é algo novo, mas é algo que vocês ouviram desde o princípio. E o que ele vai dizer é o quê? Que este mandamento é o de amar ao próximo. Versículo 8. Por outro lado, o que lhes escreve é um mandamento novo. Aquilo que é verdadeiro em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. E olha o que ele diz no versículo 9. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço, mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Veja aqui João apresentando
que ele está dizendo: olha, vocês têm Jesus Cristo como advogado. Eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. E você sabe que você tem Jesus Cristo como seu advogado, se você é uma pessoa que guarda os seus mandamentos. Então Jesus Cristo diz: quem é que me ama? É aquele que cumpre os meus mandamentos. E qual mandamento João vai dizer? Ele fala: olha, se você está na luz, você deve andar como Jesus andou. E o que Jesus Cristo ensinou? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Então João aqui vem dizer que, olha, se você é uma pessoa que anda na luz e você odeia o seu irmão, você está nas trevas. Veja, João está mostrando que a maneira como nós lidamos com os nossos relacionamentos dentro do corpo de Cristo é uma expressão da nossa fé. Então, entre nós não deveria haver nenhum tipo de sentimento para com os nossos irmãos que nos impedisse ou que colocasse no nosso amor ódio pelo nosso amor. Às vezes você pensa: não, mas eu não odeio ninguém. Mas pensa bem, já não teve algum momento na sua vida, ou talvez esteja havendo agora, em que você despreza uma determinada pessoa, você desconsidera a existência dela por conta de alguma mágoa ou alguma coisa que você tem para com um determinado irmão? João está dizendo que se você está na luz, você é alguém que obedece os mandamentos de Cristo Jesus, e o mandamento que está colocado é o de amar, porque aquele que ama está na luz, mas o que odeia seu irmão está nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então veja, a maneira como nós lidamos com os nossos relacionamentos, João está mostrando que a fé genuína, ela é discernida pelo teste moral, você obedece os mandamentos de Deus, e pelo teste do amor, que mandamento que desde o princípio Jesus Cristo deixou para os seus discípulos e continua para nós ainda hoje, que nós devemos amar ao nosso próximo, que nós devemos amar os nossos irmãos. Veja, João ele está apresentando esse teste para aquela igreja, mas ele sabe que aquelas pessoas para quem ele havia escrevido, aquelas pessoas eram pessoas que criam em Jesus Cristo. Então, na sequência aqui do texto, o que João fará? Até o versículo 27, ele vai mostrar que a fé genuína é discernida pelo teste da crença correta em Cristo, em contraste com o mundo e com a opinião dos anticristos sobre a pessoa de Cristo. Veja bem, dos versículos de 12 a 14, João vai utilizar diferentes termos para se referir aos crentes daquela igreja. Ele vai falar: filhinhos, eu escrevo a vocês porque seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido ao maligno. Talvez numa primeira leitura a gente pare para aqui e fale: olha, João ele está dizendo, filhinhos é um determinado grupo, pais ele está se referindo aos pais daquela comunidade, e os jovens aos jovens daquela comunidade. Mas observe bem, o que João está dizendo aqui, ele está utilizando termos diferentes para se referir aos crentes da igreja. Veja só, a pessoa que conhece a Cristo Jesus, não é uma pessoa que os seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus? João diz: filhinhos, escreveu vocês porque os pecados são perdoados. Toda pessoa que serve a Cristo Jesus é uma pessoa que os seus pecados foram perdoados em Cristo. Uma pessoa que crê em Cristo Jesus também é aquela pessoa, é dito aqui: pais, escreva vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Aquele que está em Cristo é uma pessoa que conhece a Cristo e que conhece a Deus. E da mesma maneira, aquele que está em Cristo, ele diz aqui: jovens, escreva vocês porque vocês têm vencido o maligno. Aquele que está em Cristo Jesus é aquele que em Cristo venceu o maligno. Então João aqui ele diz que, olha, a pessoa que está em Cristo, vocês para quem eu estou escrevendo, vocês são as pessoas que os pecados foram perdoados, que conhecem a Deus e que têm vencido o maligno. Vocês conhecem o Pai, aquele que existe desde o princípio, e vocês são fortes, e a palavra permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Veja, dos versículos 12 a 14, João está fazendo uma descrição dos crentes, de quem somos nós,
De quem somos nós por nós estarmos em Cristo Jesus? Mas veja, João ele começou o capítulo 2 dizendo que, olha, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, e ele diz aqui, olha, amem o seu irmão, o mandamento que lhe é dado. Só que se por um lado João está falando, ou falou sobre as coisas que os cristãos devem amar, a saber, amar o seu próximo, amar o seu irmão, ele vai aqui na sequência a dizer que nós não devemos amar o mundo. Então João vai mostrar que a fé genuína, ela é discernida pela crença correta em Cristo, mas ela está em contraste em primeiro lugar com o mundo. Veja, versículo 15, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João ele traz uma advertência para aquelas pessoas, para que elas não dessem ouvido aos falsos mestres. Justamente por isso ele fala, não amem o mundo, porque o que há no mundo é aquilo que busca os desejos da carne, satisfazer os desejos carnais, os desejos dos olhos, ou seja, de cobiçar, o querer ter as coisas, e a soberba da vida, que é o de ostentar, é o poder, a busca por poder. Então João aqui ele apresenta que essas coisas são marcadas pelo amor ao mundo, e ele diz, não percam tempo com isso, não amem o mundo, porque o mundo é passageiro. O mundo é passageiro, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então João aqui ele vem nos apresentar esse teste justamente para nós avaliarmos onde que se encontra o nosso amor, nas coisas que são eternas, ou nas coisas que são passageiras e que são do mundo. Porque João faz essa contraposição da fé genuína que conhece a Cristo Jesus. Aquele que conhece a Cristo e ama os seus mandamentos, ele é uma pessoa que na sua vida ele não ama o mundo. Que a sua vida não é marcada por satisfação dos prazeres, uma vida que não é marcada por cobiçar as coisas de ter, não é marcada pela ostentação. Veja, não é dessa maneira que muitas pessoas, elas vivem no mundo? Elas olham, para que ser crente? Né? Eu quero mais é curtir a vida é breve, eu tenho que aproveitar ela ao máximo, provar de todos os prazeres. Olha, eu tenho que ter tudo aquilo que os meus olhos colocam diante de mim, e eu tenho mais aqui mostrar para as pessoas, isso mesmo. João está mostrando que essas coisas são passageiras, ele diz, não amem o mundo. E no versículo, a partir do versículo 18, ele vai fazer a contraposição da fé genuína não apenas com o mundo, mas também com o ensino dos falsos profetas. E do versículo 18 até o 28, João ele vai fazer uma referência àqueles falsos mestres e vai equipará-los a anticristos. Veja, quando a gente pensa ou ouve sobre o anticristo, a gente pensa unicamente nas coisas que estão para acontecer lá para o final do mundo, né? Mas João começa o versículo 18 dizendo, filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eu pergunto para vocês, quando que é a última hora? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a última hora corresponde ao período entre a ascensão de Jesus ao céu e o seu retorno. Nós estamos vivendo, os leitores de João, eles já estavam vivendo na última hora. E muito mais nós hoje que estamos vivendo esta última hora. Então João não está escrevendo a respeito de algo que está lá longe no futuro para cumprir. Mas ele está escrevendo sobre algo que nós estamos vivenciando. E ele fala, olha, que nós sabemos que é a última hora, porque muitos anticristos têm surgido no meio de vocês. E ele vem falar, quem que são esses anticristos? Eles falam, olha, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido nossos, teriam permanecido conosco, mas eles foram para que ficassem manifestos que nenhum deles é dos nossos. Então ele vai mostrar que estes falsos mestres são equiparados a anticristos. O que significa a palavra anticristo?
Então, este prefixo grego anti, ele diz respeito colocar-se no lugar ou contra. Então, o anticristo é aquele que se coloca no lugar de Cristo ou aquele que é contra Cristo. Então, o anticristo são duas coisas, tanto aquele que se coloca no lugar de Cristo, como aquele que é contra Cristo. E João está dizendo que estes anticristos, eles estão no meio, e ele fala, vocês já sabem que eles estariam entre vocês. E ele diz, olha, mas vocês têm a unção que vem do santo. E ele vai dizer quem que são esses falsos mestres, então, esses anticristos. Versículo 22, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo, o que nega ao Pai, o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse nega ao Pai, e aquele que confessa ao Filho tem igualmente o Pai. Então veja aqui o teste doutrinário que João está aplicando. João está dizendo que aqueles anticristos, eles estavam no meio daqueles crentes, e eles haviam saído do meio deles, e estavam ensinando o erro. E qual era o erro que eles estavam ensinando? Eles estavam negando que Jesus era o Messias. E todo aquele que nega, negando a encarnação de Cristo Jesus, ele está dizendo, este é o anticristo. Veja, meus irmãos, João ele coloca claro aqui para os seus leitores, que eles não poderiam ser indiferentes para com aquelas pessoas que estavam trazendo falso ensinamento. E ele coloca para eles, olha, eu estou escrevendo para vocês, vocês têm a unção. Eu não estou escrevendo a vocês porque vocês não conhecem a verdade, mas eu estou escrevendo porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Então, nessa primeira parte da sua exposição, João ele vai comparar aqueles falsos mestres como anticristos. Será que nós temos anticristos hoje dentro de diversas igrejas? A resposta é sim. Todo aquele que nega Cristo Jesus, todo aquele que... E como que essas pessoas negam a Cristo Jesus? É deixando de apresentar que Jesus Cristo é aquele que veio, viveu a vida que nós deveríamos ter morrido, morreu a morte que nós merecíamos e nos deu a vida ao ressuscitar, ao nos salvar. Onde não há pregação da palavra do Evangelho, da realidade daquilo que Cristo fez, de quem Cristo é e da sua obra, Cristo está sendo negado. Veja, há muitas igrejas aí que até falam no nome de Jesus, mas no final qual que é o interesse? É a bênção, é o dinheiro, é isso, é aquilo outro, e nós veremos na próxima aula, na sequência da exposição do nosso texto, por que essas pessoas dão ouvido a esses falsos mestres. Mas João aqui, colocando nesse seu teste doutrinário, ele nos apresenta, isso que acabo de escrever para vocês, é a respeito do que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam, dele permanece e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa, permaneçam nele como também ele ensinou a vocês. Então João escreve dizendo, eu estou escrevendo isso porque há pessoas que estão tentando enganar vocês que são crentes verdadeiros e que têm a unção. E eu escrevo isso para que vocês tenham claro, como nós vimos aqui no início da nossa aula, a clareza deste teste moral da vida santa, deste teste social que uma pessoa que está em Cristo é alguém que ama o seu próximo, e um teste doutrinário da pessoa que afirma a verdade a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Então, nesta primeira exposição, João justamente ele nos faz isso, ele nos mostra que a comunhão com Deus é demonstrada pelo reconhecimento do pecado, ela é caracterizada pela justiça e o amor, e ela é caracterizada por não amar o mundo e não dar ouvido à mensagem dos anticristos que estão na terra. A partir agora, já se passaram 55 minutos, eu vou parar a aula por aqui. A partir do próximo domingo, nós daremos continuidade e veremos nessa segunda exposição que João vai nos falar sobre a verdadeira comunhão salvífica com Deus. Apenas colocando, ele vai começar a partir do versículo 28 e no capítulo 3,
vai nos mostrar, vai nos falar algo a respeito de que nós somos filhos de Deus. Então, em primeiro lugar, João, no capítulo 1, ele ali nos apresentou que Deus é luz e nós devemos lidar de maneira séria com o pecado em nossa vida. Então, todo o capítulo 2, ele vai nos mostrar que a vida daquele que está em Cristo é uma vida daquele que se achega a Cristo, que tem Cristo como seu advogado. E como que essa pessoa sabe isso? Porque essa pessoa é uma pessoa que obedece aos mandamentos de Deus, obedece o mandamento de amar os seus irmãos, é uma pessoa que não ama o mundo, porque o mundo é passageiro, é uma pessoa que não dá ouvido aos falsos mestres, aos anticristos. E a partir de então, nessa próxima exposição, ele vai nos falar sobre que nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, isso tem implicações para a maneira como nós vivemos a nossa vida, os nossos relacionamentos e o nosso conhecimento. Então, na próxima aula nós veremos essa parte, como que a filiação divina dos crentes é discernida pelo teste da justiça, ou seja, a maneira como nós lidamos com o pecado. João vai dizer algumas coisas que parece pesada assim para nós, da distinção que ele vai fazer daquele que é filho de Deus e aquele que não é filho de Deus. Veremos também que a filiação divina dos crentes é discernida pelo teste do amor. Como que eu evidencio que eu amo ao meu próximo? Então ele vai dar um exemplo, vai fazer uma comparação com Abel no Antigo Testamento, e veremos também que a filiação divina dos crentes é discernida pelo teste da crença correta. Então, João sempre está fazendo isso, o teste moral, o teste do amor, o teste doutrinário. Então, durante essa semana, aproveite para ler a carta de João, a primeira epístola. Você vai demorar apenas 13 minutos, mas leia isso anotando, pensando, o que João está fazendo aqui? Será que João está apresentando aquele teste da vida moral? Será que João está apresentando agora o teste do amor? Ou será que esse é um teste doutrinário? Porque isso vai ajudar na nossa próxima exposição. Alguma pergunta, alguma colocação até aqui?